Então vamos considerar agora circuitos elétricos. Vamos ver que as ecuações diferenciais de segunda ordem que aparecem em circuitos elétricos são exatamente aquelas equações para as quais a transformada de Laplace foi criada. Então nós temos em um circuito elétrico RLC que tem uma resistência, um capacitor e um indutor. Tá bom? Então o capacitor são realmente duas placas de metal. Nas placas de metal os elétrons estão livres, então eles podem se mover. O indutor é um fio envolto em um material magnético aqui no meio, tá? E a resistência se opõe ao movimento dos elétrons, tá? Bom, e temos aqui uma bateria que vai generar uma tensão elétrica ou voltagem, tá? Então, no momento que nós fechamos o circuito elétrico aqui, então o que vai acontecer é que esta bateria, ou uma pilha, ela vai fazer uma força eletromotriz, por isso se denota com a letra E, que vai mover os elétrons nessa direção. Os elétrons vai puxar elétrons nessa direção, tá? Na verdade, o que vamos ter é uma diferença de pressão. A pressão aqui vai ser maior que a pressão aqui. Então, vamos considerar a tensão elétrica como uma diferença de pressão. Os elétrons se movem de maior pressão para menor pressão. Tá bom? Então, o que acontece é que os elétrons que estão nesta placa saem e se movem nesta direção, deixando este lado positivamente carregado. Tá? Esses elétrons vão a volta toda até chegar neste lado da placa. Então vai deixar esta placa negativamente carregada, tá? Bom, o que vai acontecer é que em cada destas, ao passar pela resistência, vamos ter uma queda da pressão elétrica, tá? Ou da voltagem. E aqui também vamos ter uma pressão no sentido contrário. ¿Por quê? Porque estes elétrons estão sendo amassados aqui nesta placa, um monte, tá? Miles de milhões desses elétrons, e eles criam uma força para fora. Então eles criam uma pressão para fora, que se opõe a esta pressão para lá. Tá bom? Então aqui vai ter uma queda de pressão, e aqui tem uma queda de pressão também. Então, vamos lá, vamos mostrar isso de outra maneira aqui neste outro desenho. Então, o que nós temos é uma bateria aqui, uma pilha, que ela cria uma diferença de pressão entre este ponto e este ponto. Este ponto aqui tem maior pressão que esse ponto aqui, tá? E isso obriga os elétrons a subir por aqui. Vamos ver assim. Então, o que está aqui em cima tem menor pressão, o que está embaixo tem maior pressão. Então, o que acontece aqui é que estamos a uma pressão menor. Bom, o que vai acontecer é que ao passar pela resistência vamos ter uma queda de pressão, tá? Porque de fato a resistência tem uma pequena força que se opõe ao movimento dos elétrons, tá? E isso causa uma diferença de pressão entre esses dois pontos. E essa diferença de pressão está denotada com uma seta para baixo, tá? Com uma flecha para baixo. Esta flecha para cima significa que a pressão vai fazer os elétrons girar no sentido do relógio, tá bom? E esta flecha para baixo denota que esta pressão vai fazer os elétrons se mover no sentido contrário ao relógio, tá bom? Bom, igualmente, como já falei, esta placa do capacitor vai ficar negativamente carregada, tá? Os elétrons vão sair deste lado e vão dar a volta inteira até esse lado. Esta placa vai ficar negativamente carregada, então vamos ter uma força. Esses eletrões amontoados aí fazem uma força para sair, tá? Que eles se repelem entre si. Essa força vai ser uma queda de pressão que está denotada por esta seta aqui, esta flecha. E esta flecha também tenta fazer os elétrons se mover no sentido oposto, tá bom? Bom, e aqui temos uma queda de pressão também no indutor. O indutor, quando os elétrons passam por como se fala, arame enrolado aqui em torno de um material
magnético criam um campo magnético. Os campos magnéticos eles tendem a não se deixar modificar, tá? Então, este campo magnético vai se opor a uma mudança do fluxo de elétrons, tá? Este campo magnético vai se opor a uma mudança do fluxo de elétrons. Veremos então que esta parte aqui faz às vezes da inércia no sistema massa-mola, tá? Bom, o fato é que nós temos três quedas de pressão aqui, aqui e aqui. E temos a lei de Kirchhoff, diz que em um circuito fechado, a tensão aplicada, que é esta, a tensão aplicada, que é a força, a diferença de pressão causada por esta bateria, é igual à soma das quedas de tensão no resto do circuito, tá bom? Então significa que esta tensão é igual à soma destas, tá bom? A soma dessas contrárias. Mas o que está acontecendo é que à medida que se acumula carga aqui no capacitor, carga negativa, então esta diferença de pressão vai aumentar. Vamos ter uma força muito grande repelindo estes elétrons até o ponto que esta diferença de pressão vai aumentar e vai superar a esta, tá? Isso vai fazer os elétrons rodar na direção contrária, vai descarregar a bateria. Agora, a bateria não se descarrega totalmente. Quando ela chega a um certo ponto, ela se descarrega um pouco, de tal maneira que essa força diminui, e então esta diferença de pressão diminui, e esta volta a ganhar, tá? E os elétrons voltam de novo a passar aqui, tá bom? Então o que nós temos é que em algum momento a corrente elétrica vai parar. Vamos ter que esta pressão se compensa com essa pressão, tá? Não vamos ter corrente elétrica passando por aqui nem por aqui. Não vamos ter corrente elétrica passando, mas nesse momento o fluxo de elétrons continua, tá? Se não tivesse um indutor, aí pararia, tá? Porque não teríamos inércia e instantaneamente ficaria quieto o circuito nesse momento. Mas como este cara se opõe a mudanças de corrente, a corrente vai continuar fluindo, como acontece no sistema massa-mola. Tá? No sistema massa-mola, quando a mola passa pela posição de equilíbrio, aí não tem forças, aí a somatória das forças é zero, mas a mola continua se movendo por causa da inércia, ela não fica na posição de equilíbrio, a inércia faz ela passar da posição de equilíbrio, tá bom? Então nós temos a lei de Kirchhoff, vamos ver daqui a pouquinho a de Kirchhoff, na verdade, a lei de Kirchhoff, e nós temos que esta lei de Ohm, que diz que a queda de pressão ao passar por uma resistência é R por I, onde R é uma constante e I é a corrente elétrica, tá? A queda de pressão no capacitor é proporcional a quê? A carga, tá? Proporcional, se coloca C embaixo, normalmente é uma constante, porque essa C, por exemplo, leva em consideração a distância entre estas placas. Entre menor a distância entre estas placas, maior é a queda de voltagem, tá? Então por isso se coloca embaixo. E a queda de voltagem no indutor é dada por L vezes a derivada da corrente elétrica. A queda de voltagem é proporcional à mudança da corrente elétrica, tá bom? A mudança da corrente elétrica. Este cara se opõe à mudança de corrente elétrica, mas ele não consegue evitar que a corrente elétrica mude, mas ele se opõe. Então temos a lei de Kirchhoff. Vamos ver também que na verdade o capacitor vai, se comparamos um circuito elétrico com um sistema massa-mola, nós temos que o capacitor corresponde à mola. O capacitor corresponde à mola. O indutor é a inércia. E a tensão ou a voltagem vai ser a força externa. Vai ser a força externa. Então,
este capacitor vai mudar de sinal, tá? Ele inicialmente tem uma pressão para fora, e aqui tem uma pressão entrando dada por esta bateria. Esta pressão para fora vai crescendo, em algum momento se sobrepõe a pressão da bateria e faz os elétrons rolar em outro sentido. Aí esta pressão começa a diminuir. Quando ela diminui, esta pressão volta a ganhar e volta a trazer os elétrons, tá? Mas esta mola, ela às vezes faz força para lá, e às vezes faz força para lá quando esta placa fica negativa, fica desequilibrada. Esta vai ser a mola, esta vai ser a inércia. Sin uma indutância, sin um indutor, o circuito, o que aconteceria é que toda vez que esta pressão se equilibra com esta pressão, digamos, o circuito fica parado, não há movimento, tá? A inércia é a que faz com que o circuito continue em movimento. Então vamos deixar por aqui uma explicação meio muito por encima. Temos estes vídeos no canal de YouTube de Eugene, não sei que, Eugene Kuturiansky. São muito bons. Eu vou mostrar agora um pedacinho de um vídeo e vamos continuar. Vamos tentar encontrar a equação diferencial a seguir, tá? Então, como falei antes, temos estes vídeos no YouTube, Physics Videos by Eugene Kuturiansky. Um deles dá para entender melhor o que acontece com esses sistemas elétricos, tá? Tem uma forma visual de entender a questão da voltagem, da carga, do capacitor, etc. Então recomendo muito vocês dar uma olhada nesses vídeos para entender um pouco mais esta questão de circuito elétrico. Foi aqui que eu dei uma olhada para entender um pouco mais também para fazer esta aula. Bom. Então vamos lembrar que QDT era a carga no capacitor, tá? No tempo T, carga em coulombs, e IDT era a corrente. Em qualquer ponto do circuito a corrente é a mesma, tá? Isso em amperes, a corrente elétrica. E que, bom, por definição, a corrente é a taxa de variação da carga no capacitor, tá? A corrente é a velocidade com que flui carga do capacitor. Isso é por definição. E lembremos que tínhamos as quedas de tensão, de voltagem no resistor. A queda de tensão no resistor era proporcional à corrente que passava. Isso é chamado como lei de Ohm. Não é propriamente uma lei, tá? Isto parece com a lei de Hooke, mas não se compara, tá? Mas é tipo uma suposição que ajuda a resolver o problema de que a queda de tensão no resistor é proporcional à corrente que passa. A queda de tensão no capacitor é proporcional à carga do capacitor, só que se coloca a constante embaixo, que é sobre C. C é uma constante. E a queda de tensão no indutor é proporcional à taxa de variação da corrente. O indutor se opõe a mudanças da corrente. Então, entre mais muda a corrente, mais queda de voltagem temos no indutor. A lei de Kirchhoff, lembremos, era que a tensão aplicada era a soma das quedas de tensão e, portanto, EDT, que é a tensão aplicada na bateria, era L vezes I' mais R por I mais Q sobre C, mas como Q' era I, tá? A corrente era derivada da carga. Então podemos finalmente ter uma equação diferencial só com Q, tá? Uma equação de segunda ordem com coeficientes constantes, não homogênea, uma equação que nos dá a carga no capacitor. Temos que ter condições iniciais, deve ser dada a carga inicial e a corrente inicial para resolver esse problema, tá? Agora podemos derivar essa equação ainda com respeito ao tempo,
e voltar a aplicar que linha é igual a I, tá? Então, derivando no tempo, ambos lados dessa equação, vamos ter uma outra equação diferencial agora, onde a incógnita vai ser a corrente, tá? A incógnita vai ser a corrente elétrica. E então tem que ser dada a corrente inicial I de T0 e tem que ser dada I' em T0, tá? Então a questão é que o livro demonstra facilmente que a I' em T0 depende de Q0 e I0. Ou seja, que dada a carga inicial e a corrente inicial, eu sei a derivada da corrente. Veamos um exemplo para ilustrar aqui. Suponha que a carga elétrica tem esta equação diferencial, tá? Com Q0 igual a 0 e Q' em 0 igual a 0, onde a força elétrica, a voltagem está dada por esta função, que vale 0 antes de 0 e 1 depois de 0, tá? Ou seja, você, em tempo t igual a 0, você ativou o interruptor e a voltagem passou de 0 para 1. Então, qual vai ser a solução? Se calculamos a solução deste problema, por exemplo, no Wolfram Alpha, vamos ter que a carga elétrica está dada por a exponencial de menos 0.5t, multiplica a cossenos e senos, esta é a parte homogênea da solução, a parte da solução homogênea da equação, multiplica cossenos e senos, mais soma 1/2, tá? Vai somar 1/2, e esse 1/2 vem de que a equação é não homogênea, a solução está plotada aqui. Vemos que temos uma oscilação em torno de 1/2. Vamos fazer agora uma comparação do circuito elétrico com uma voltagem fixa de 1, por exemplo, com um sistema massa-mola. Temos uma mola pendurada sobre uma massa, ela fica na posição de equilíbrio. E agora a essa massa penduramos um segundo peso fixo de 1 kg, tá? Se fazemos oscilar essa vai ser a força externa, que vai corresponder à voltagem de 1 kg, um exemplo do circuito elétrico. Então, se fazemos oscilar agora essa massa, ela vai oscilar, mas ela vai oscilar em torno de outra posição de equilíbrio, não em torno da posição de equilíbrio anterior. Ela vai oscilar em torno de outra posição de equilíbrio, e por causa da resistência o movimento irá se apagando, tá? O que temos uma nova posição de equilíbrio, né? Por causa da força externa que puxa tudo para baixo, tá? Então temos uma equação diferencial com uma força externa igual a 1, e a solução dessa equação diferencial era a parte homogênea, tá? A solução homogênea, que era dada pelas raízes características da equação, mais a solução particular, que no caso era uma constante, tá? Então o movimento da massa será em torno dessa constante. A massa vai oscilar em torno desse valor constante D. Isso que acontece no sistema massa-mola.